Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, parte 2 do nosso episódio tradicional de domingo. Para você que é fã de NFL, a parte 1 já está no feed. Fizemos um balanço do draft, os 3 dias, melhores escolhas, piores times, classe de 2024, quarterbacks, tudo que você precisa saber sobre o draft da NFL. Nessa parte 2 a gente vai falar sobre NBA. Tô aqui com o Vitor Buratini, meu amigo, jornalista. A gente vai falar dos jogos do final de semana e fazer um preview das outras séries que estão para começar aí na segunda rodada dos playoffs, né? As semifinais de conferência. Lembrando que o podcast Cara dos Esportes tem como parceiro oficial de apostas o Bodog, um dos principais sites de apostas esportivas do mundo. Crie sua conta utilizando o meu link e aposte com responsabilidade nesses jogos da NBA, nas séries e futuras e tudo que você pode querer de um site de apostas esportivas tem lá, e você criando sua conta no Bodog ajuda bastante o podcast. Vitor Buratini aqui mais uma vez conosco, como eu falei, jornalista especializado em NBA. Vitor, vamos começar falando dele, Stephen Curry. Assim, chegou num ponto que é até difícil encontrar o que falar sobre ele, né? Porque ele pegou um time cheio de defeitos no ano passado, foi campeão, e de novo levou um time cheio de defeitos a uma vitória no jogo 7, fora de casa. Não sei mais o que falar sobre o Stephen Curry. Bom, primeiramente aí, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo o podcast, né? Uma honra estar aqui novamente. Cara, a maior pontuação dele em playoffs veio um jogo aos 35 anos, simplesmente um jogo 7, talvez um dos jogos que ele tenha sentido mais pressão aí na carreira dele, querendo ou não. A gente sabe o quão importante é um jogo 7 aí pro Warriors, sobretudo, que muitos acho que não acreditavam que a equipe seria capaz de avançar, né? Ainda mais depois daquele início de série contra o Sacramento, que perdeu os 2 jogos, todo mundo falando que o Warriors não ia ganhar jogo fora de casa, e a gente achava mesmo que não ia. E ele vai lá e faz 50 pontos fora de casa, no terceiro colocado do Oeste, uma equipe que teve uma campanha fantástica. Num jogo que ele acertou acho que 20 de 38 arremessos e os companheiros dele, ninguém chutou bem. Andrew Wiggins foi muito mal, Klay Thompson foi horrível, Jordan Poole não contribuiu. Então assim, foi uma partida em que ele botou ali nas costas a responsabilidade de pontuar, quanto o Kevon Looney botou nas costas a responsabilidade de defender ali. Os dois fizeram isso muito bem. Mas o Curry é isso, né? Ele não cansa de deixar a gente ainda mais impressionado com o talento dele, né? E é aquela coisa, eu não duvido que ele vá ter outro jogo espetacular nessa série. Aliás, nesse playoffs. Eu quero falar sobre o que deu errado pro Sacramento Kings, mas antes de começar falando sobre o Golden State Warriors, especificamente o Stephen Curry, foi o jogo de maior pontuação dele na carreira nos playoffs, e foi maior pontuação de qualquer carreira nos playoffs. Ele foi o jogador que... Desculpa, não nos playoffs, mas que fez mais pontos em um jogo 7 na história da NBA. Ultrapassou o Kevin Durant, que havia feito 48 pontos, isso mesmo, contra o Milwaukee Bucks em 2021. O Curry fez 50 pontos, e você olha os minutos aqui, Kevin Durant jogou 53 minutos, que foi aquele jogo que foi pra prorrogação. Dominic Wilkins, terceiro, 47, 43 minutos. Sam Jones, 47 pontos, 41 minutos. Luka Doncic, 45 minutos. Kevin Johnson, 42 minutos. LeBron, 43 minutos. LeBron, 47. O Curry fez isso em 38 minutos. Isso é bizarro. E não foi um jogo... um jogo fominha dele. Um jogo do Kobe no auge, que em alguns momentos ele pecava em não compartilhar a bola. Ou, sei lá, um jogo de Russell Westbrook, muitas vezes, né? Eu sei que você tá disputando, então desculpa por usar como exemplo. Jogo desse tipo, porque ele tentou 38 arremessos e o Golden State Warriors precisava que ele tentasse 38 arremessos. Eles não venceriam esse jogo se não fosse o Curry fazendo isso, né? Eles precisavam de alguém, que ele era o único cara que conseguia gerar algum ataque nesse time, o único cara que conseguia criar pra ele mesmo, né? O Klay teve alguns bons momentos na série, mas em geral a série dele foi fraca. O Wiggins, idem, e Jordan Poole, meu Deus, uma série das piores séries que eu já vi um alarmador ter numa série de playoffs, né? Um cara que a gente tinha alguma expectativa. E o Curry
botou esse time nas costas e antes dele entrar nessa estratosfera de pontos, eu tuitei que a gente não pode deixar que o fato dele ser basicamente uma norma, né? A grandeza do Curry é algo que a gente espera já, e por isso a gente não aprecia. Como era o LeBron, por exemplo, como é o LeBron, né? Mas principalmente naquela fase Cleveland Cavaliers, enfim, que a gente esperava que ele ia ter um jogo espetacular toda a partida de playoff, e ele tinha, e a gente acabava não comentando tanto quanto seria justo, né? No caso do Curry, ele fez 30 pontos no jogo 1, 28 no jogo 2, 36, 32, 31, 29. Pra mim, ele... e agora 50, né? Pra mim, ele é o melhor jogador desses playoffs até agora, não chamado Jimmy Butler, e eu acho que também se pode... Porque o Jimmy Butler, ele... Enfim, é outra discussão, mas acho que os dois estão bem acima dos demais jogadores nesses playoffs. E o Warriors precisava, e ele entregou. E eu quero levantar essa bola aqui, Buras. Pra mim, essa é a melhor versão do Stephen Curry. A versão que foi MVP 2 vezes, o segundo unânime, tinha aquela questão da durabilidade, né? Que é o cara que conseguia jogar uns 75, 70 jogos na temporada. Sim. O Curry hoje, ele não vai jogar, não necessariamente que ele não possa, ele não tem conseguido, mas também não faz sentido, né? Você quer o Curry jogando nesse nível dos playoffs, como foi nos playoffs da temporada passada. Mesmo nessa fase da carreira, 35 anos, como você falou, ele tá mais forte quando ele era mais jovem, ele tem um preparo físico melhor do que quando ele era mais jovem, ele talvez seja o jogador que tem uma maior resistência física na NBA hoje, porque ele joga muitos minutos quando chega no jogo de playoffs, e minutos difíceis, porque ele tá sempre em movimento no ataque, ele não para em momento nenhum, ele defende melhor, e ele tá atacando a cesta melhor do que nunca, por conta dessa força dele, né? Hoje ele absorve muito bem contato, e pra mim, ele não vai ter as honrarias individuais de MVP numa temporada regular, porque ele não vai jogar mais a temporada regular a 100%, né? Porque, como eu falei, o objetivo dele é chegar bem agora. Mas pra mim, hoje, essa versão do Stephen Curry é melhor do que a versão dos dois MVPs. Concordo com você. E os números, eles meio que... Os números deles são extremamente similares aos dos anos de MVP nessas temporadas. E é um time pior, né? Sim, exatamente. É um time que não tá tão encaixado, que também tá sofrendo com outros problemas. E ele continua sempre entregando quando tá em quadra, continua entregando consistência nos arremessos do perímetro, continua sendo um bom playmaker. Ele pode talvez ali não ter um número maior de assistências, mas o que ele faz às vezes também nesse quesito é muito bom. Defensivamente é um jogador que hoje eu não consideraria ele nem mais neutro para o que a gente vê às vezes em alguns armadores. Eu consideraria ele até de certa forma positivo, porque ele muitas vezes, com esse negócio dele ficar correndo a todo momento, ele acaba sim atrapalhando muito a defesa, e no ataque essa movimentação dele talvez seja um grande diferencial. O Curry, para mim, ele é um jogador que, por todos esses fatores que você mencionou, é um cara que para mim ele vai chegar nos 39, 40 anos ali, sendo ainda titular de NBA, jogando ainda muito bem, porque ele tem um jogo que não depende do físico, mas o físico dele tá bom. Então, assim, é o melhor dos dois mundos. Beleza, ele perde muitos jogos, sim, mas você vê os jogos que ele perde são por coisas assim tem muito de azar às vezes, sabe? Tem muitas lesões assim do Curry que você vê e você fala, putz, que cara azarado. Mas ele sempre tá lá nos playoffs e sempre tá jogando bem, entregando muito. E esse é o maior momento, é o momento que mais importa. Então, sempre vai valer a pena você ter Stephen Curry no seu elenco. Sim, eu até tava pensando sobre isso. Acho que todo ano a gente aprende isso novamente, né? Que o basquete é diferente nos playoffs, né? E muitas vezes os caras mudam nos playoffs, os caras que a gente coloca ali no ápice, né? Porque a gente lembra, por exemplo, 2019 por exemplo, Kawhi nunca venceu MVP, né, da temporada regular. Sim. Mas 2019, aquele ano com o Toronto Raptors, a gente saiu daqueles playoffs e não tinha nenhuma dúvida que ele era o cara número 1 que você queria numa série de playoffs, né? E claro que aí, no ano seguinte ele acaba se machucando e tal, vai pros Clippers, o resto da história. O LeBron, nos últimos anos de Cleveland e nessa fase dos Lakers, a gente sabe que ele não vai carregar o piano na temporada regular, mas ele vai chegar bem nos playoffs. O cara como Kevin Durant, idem, né? Como... acho que o Giannis, ele ainda carrega esse nível na temporada regular, mas até o ano passado a gente diria que ele era provavelmente o cara número 1, né? A gente viu como ele, basicamente sozinho, quase carregou aquele Milwaukee Bucks
pra vencer o Boston Celtics, né? Eu acho que hoje, você pensando, chegando nos playoffs, todo mundo saudável, não sendo machucado, tem um bom argumento pra você dizer que o Curry é o jogador número 1 que você vai querer no seu time. Porque esse time que é o... Não sei se é um segredo. Esse time do Golden State Warriors não é bom. O Draymond, ele ainda é fantástico defensivamente, mas ele não é o Draymond no auge. Ele declinou bastante. O Klay não é perto do que ele foi no auge. O Jordan Poole fez uma série horrível e oscilou muito nos playoffs da temporada passada. O Andrew Wiggins também não foi bem nessa série. Como você falou, o segundo melhor jogador do Warriors nessa série foi o Kevon Looney. Não é nenhum absurdo. E ele carregou esse time. Eu acho que você pode pegar qualquer jogador na NBA hoje, qualquer jogador. Você pode pegar o Luka, pode pegar o Jokic, pode pegar o Giannis, pode pegar o Embiid, pode pegar qualquer jogador. E você tira e coloca no lugar do Curry nesse time do Golden State Warriors, eles não tinham vencido o Sacramento Kings. Eu concordo plenamente com você, cara. O que o Curry traz, assim, não só em termos de basquete, assim, mas questão de liderança que ele tem. Ele é um jogador super decisivo. Você vê ele, assim, nos últimos anos, o que ele matou de bola decisiva é brincadeira. Então, eu acho que existe esse argumento. Ele tem um protótipo ali que também ajuda muito, né? Um cara que, com o volume que ele tem de bolas de 3 e a consistência, você sempre vai querer ter esse cara no seu time, né? Eu acho que, assim, o Warriors, eu não diria que o quinteto titular da equipe, assim, atualmente eles não estão jogando bem, por conta de uma série de fatores, né? Wiggins afastado, Draymond, sei lá o que tá acontecendo. Assim, o Draymond ainda é um jogador muito bom, mas ele às vezes oscila muito, né? Acho que essa questão do contrato às vezes deve estar atrapalhando também. Mas eles não têm um banco, né? Assim, o Jordan Poole era para ser o cara do banco e ele tá tendo uma temporada horrorosa. E naqueles tempos de Warriors no auge, você tinha o Shaw Livingston, você tinha ali o Leandrinho. Iguodala, o Leandrinho, você tinha até o Nick Young, chegou a contribuir, sabe? E hoje você não tem, assim, esses jogadores. O banco do Warriors é muito jovem, né? É Jordan Poole, é Moses Moody, é o Jonathan Kuminga. Então, assim, ele tá tendo que assumir essa responsabilidade que às vezes antes ele não tinha, justamente por ter outros veteranos no elenco que assumiam nesses momentos mais complicados. O André Iguodala, a gente sabe que fez séries fantásticas no passado, mas hoje não dá mais. O Curry tá tendo que assumir essa responsabilidade e tá fazendo isso muito bem. O Sacramento Kings é o que a gente falou, né? Playoffs são partidas diferentes. Eu não acreditava no Kings justamente por conta da defesa deles. Ela provou que a defesa deles não era capaz de segurar o Curry quando o cara tá desse jeito. E eu duvido que tenha até alguém que seja capaz mesmo de segurar ele quando ele joga dessa forma. Eu tô pegando aqui os números nessa série. Tá ainda sem o jogo 7. Mas ele jogou, deixa eu ver quantos minutos por jogo. Ele jogou 38, né, que eu falei, né? Então não vai mudar muito a média dele, né? Tô aqui no Basketball Reference. Você olha que ele jogou 37, 40, 36, 42, 41, 36. Você pega uma série de primeira rodada dos playoffs, vamos ver, 2015, que foi o primeiro título. Ele jogou... cadê? 37, 39, 32, 38, né? Ele tá jogando mais minutos. E número de arremessos muito maior. Ele tem que carregar um fardo muito maior nesse time que naqueles times, os melhores times dos Warriors. E ele consegue. Fantástico. E tem uma coisa que eu reparo. Toda vez que eu faço um vídeo sobre o Curry, eu acabo citando que ele é um dos 10 melhores jogadores da história da NBA. E normalmente aparece comentário, o pessoal, não, 10 melhores, impossível, absurdo, não sei o que e tal. Sempre aparece. Aí eu acho que a pessoa que ela não acho que ela tá assim, não é por maldade, não é por burrice. Eu acho que é questão de não ter o contexto do que ele fez comparado aos outros e tal. Você meio que presume aqueles 10 que você cresceu sabendo que são os 10 melhores da história. É difícil, você tem que parar e pensar mesmo pra você ultrapassar ele. Eu, recentemente, quando minha passagem pela Globo, a gente fez um exercício lá, os 10 maiores dos primeiros 75 anos da NBA. E eu fiz o meu top 10, eu não incluí o Curry na época, né? Foi 2021. O meu top 10, eu não sei se eu revelo meu top 10, mas tá na internet, então vamos.
O meu top 10 era Shaquille O'Neal, 10º, Hakeem Olajuwon, 9º, Tim Duncan, 8º, Larry Bird, 7º, Will Chamberlain, 6º, Magic Johnson, 5º, Bill Russell, 4º, Kareem Abdul-Jabbar, 3º, Michael Jordan, 2º, LeBron, 1º. Não quero discutir LeBron versus Michael Jordan. Se você tem o Michael Jordan na frente, parabéns. Bola pra frente. Depois disso, depois da última temporada, eu até fiz um podcast com o seu xará, Vitor Camargo. E eu fiz o caso que o Curry havia se tornado o 9º maior jogador de todos os tempos com um título, superando o Hakeem e o Hakeem. E ainda atrás do Tim Duncan, Larry Bird, Wilt, enfim. Dependendo de como se desenrole esses playoffs daqui pra frente, Buras, vamos dizer, o melhor cenário possível seria o título do Golden State Warriors, que eu acho que é bem possível. Eu acho que existe um mundo em que Stephen Curry versus Magic Johnson é uma discussão justa para ter o Stephen Curry talvez como o 6º maior de todos os tempos. Eu não acho que não é fora do reino das possibilidades que seja uma discussão. Assim, as pessoas vão ter essa discussão de qualquer jeito, né? Porque tudo é discutido na internet, né? Mas eu acho que não seria um absurdo discutir Magic Johnson versus Stephen Curry caso os Warriors vençam mais um título. Não necessariamente vençam mais um título, mas de repente o Curry joga muito bem, mas acaba perdendo um jogo 7 na final pro Celtics. Não necessariamente isso, mas ele pode crescer mais ainda o currículo dele, e eu não acho um absurdo. Você acha que eu tô maluco? Eu não acho. Assim, hoje eu coloco o Curry em 10º, eu coloco ele no lugar do Shaq na sua lista. Acho que as nossas listas são bem similares. Eu ainda não coloco ele na frente do Hakeem. Acho que o título já me faria colocar ele na frente do Hakeem. Mas assim, eu não acho... Porque pra mim hoje já existe a discussão entre quem foi melhor, sabe? Pra mim não é absurdo você falar que o Curry é o melhor armador da história. Mas o Magic, por todas as conquistas, essas coisas, eu ainda coloco ele como maior. Acho que um título, que seria o 5º, um segundo MVP das finais, 2 MVP de temporada regular, eu imaginando que pra mim não existe outro jogador que possa ser MVP das finais num título do Warriors que não seja o Curry. Eu acho que essa discussão se torna ainda mais plausível e não é um absurdo. Eu ainda não colocaria, sendo sincero, porque eu geralmente gosto de fazer essas mudanças quando o jogador se aposentar. Mas o Curry pra mim já é top 10, assim, é um absurdo hoje ele não ser top 10 na lista de alguém, na minha opinião. Mas eu acho que isso consolidaria ele talvez como um top 8 na lista de muitas pessoas. Pra mim, eu acho bem difícil fazer um argumento contra o Stephen Curry como um dos 10 maiores da história da NBA, né? Eu acho que é mais difícil você fazer um contra do que você fazer um argumento a favor. Tem muito o saudosismo, por exemplo. Tem muita gente que vai falar, como é que você coloca o Curry e não o Kobe, sabe? Essa é uma discussão, assim. E o Kobe é o 12º na minha lista. Então, na minha acho que ele é o 11º, assim. Então, tá tudo bem, sabe? Eu acho que, isso só mostra o nível que a NBA tem, né? Uhum. Mas hoje, se por exemplo, não colocar o Curry, na minha opinião, como segundo melhor armador da história, aí você já tá sendo saudosista demais também. Verdade. E... Cara, é fantástico o que o Curry fez. Vamos ter uma série contra os Lakers que a gente vai fazer o preview aqui. Mas eu quero falar antes sobre o que deu errado pro Sacramento Kings. Uma série que em determinado momento parecia na mão deles. Venceram os 2 primeiros jogos. Os Warriors se recuperaram em casa. Roubaram o jogo em Sacramento. Os Kings vão e roubam o jogo em São Francisco, que é algo que a gente não esperava. Acho que a maioria das pessoas achavam que o Warriors ia fechar a série no jogo 6. Eles conseguem uma vitória e vencem jogando... Foi a melhor atuação deles na série. Sim. E... não conseguem fechar a série. Eu não vou falar que é um fracasso, senão o Giannis vem aqui na minha casa vai querer me espancar, né? Mas deixa um gosto. Eu não sei se o que é pior. Eu tava pensando isso assim que acabou a série. É pior você perder uma série assim quando você sente que o seu time poderia ter vencido, ou é pior quando, assim, se o Warriors vencesse em 5 jogos e você pensa, a gente pegou o atual campeão, eles estão muito acima, a gente tem que melhorar ainda. Qual que é o pior? Eu acho que o pior é desse jeito, indo pra jogo 7, você criando a expectativa
que é aquela coisa, né? É a esperança que mata, né? É. E foi isso que matou, acho que a torcida do Sacramento Kings. Mas, cara, o que faltou pra mim é a defesa. O Kings defensivamente não era um bom time na temporada regular, isso era um fato. Mas tinha um ataque histórico. E teve bons Só que momentos nos playoffs- defensivamente na série, né? Sim. Só que os playoffs é um jogo diferente, como a gente falou. Você tem que ter um cara que seja especialista em defesa, pra mim, pra você conseguir ir avançar e ir longe. A menos que você tenha, por exemplo, Kevin Durant e Devin Booker. Aí você não precisa de um especialista defensivo. Mas se você é o Sacramento Kings, você precisa. E eles não tinham esse cara. Querendo ou não, Harrison Barnes é um bom defensor, mas ele não tá nos top 15, 20 defensores da NBA. Você tem o Keegan Murray, que, pô, é um bom defensor, mas é novato. Tem o Davion Mitchell, que é um bom defensor, só que, pô, o que ele sofreu com o Curry é brincadeira também. Então, assim, faltou pra mim um cara pra ala, especialista na defesa, um cara que conseguisse marcar, sei lá, jogadores de 4, 5 posições diferentes. Faltou também experiência, obviamente, porque Domantas Sabonis foi poucas vezes aos playoffs com o Indiana Pacers, acho, ele deve ter ido 2 vezes ali, foi com o Thunder também, mas ele era muito jovem. E você tinha o Fox, que nunca tinha ido aos playoffs, você tinha o Harrison Barnes, que não jogava playoffs há um tempo, você tinha Kevin Huerter, que nunca teve participações uau nos playoffs, e a gente viu como ele sentiu essa série. Então, assim, faltou essas duas coisas. Acho que ano que vem o Kings ele tem uma boa chance de... Não apostaria neles fazendo uma campanha espetacular, como eles fizeram esse ano, mas para mim eles voltam para os playoffs com toda certeza. Eles têm ali escolha de draft, não tem tantos jogadores, acho que vão ser free agents, acho que o principal free agent deles é o próprio Harrison Barnes. Então acho que o futuro em Sacramento é bom. O Harrison Barnes é um ponto que eles precisam de um upgrade, né? Porque ele fez uma série muito ruim e Sim. o Warriors sabe muito bem como é que é isso, né? Porque tem um argumento... A gente fala muito daquela série que o Cleveland Cavaliers venceu, né? Se o Harrison Barnes joga um pouco melhor aquela final da NBA, os Warriors poderiam ter vencido aquele título, né? Sim. Ele custou meio que até um ponto que o Bill Simmons fala muito no podcast dele, né? Tem uma sequência no final do jogo que o LeBron faz 2 cestas consecutivas pra cima do Festus Ezeli, que o Ezeli tá em quadra porque o Harrison Barnes, ele... Porra, se ele tiver que jogar a bola dele... Se ele estiver num barco no Oceano Pacífico, ele tiver que jogar a bola no oceano, ele tava errando. Era um absurdo. E aconteceu mais ou menos isso, né? Ele teve... O começo da série dele foi bom, mas depois que saiu de Sacramento, ele não jogou bem, né? Mas... Ele fez acho que um jogo 1 ou 2 que foi muito bom. Todo mundo, nossa, olha o Harrison Barnes. E aí depois... E assim... Peguei aquele, chutou 35,2% naquela série contra o Cavs. Foi horrível. Coisa de novo. O Mike Brown, acho que é um ponto que vale a pena a gente citar também, que eu acho que ele fez uma série boa durante 6 jogos. No 7º jogo, eu achei que ele foi mal, né? E é uma pena. Ele foi treinador do ano unânime, merecia ter vencido o prêmio. E ele fez ajustes, combateu o Warriors durante a série toda. E no jogo 6 ele encontrou um lineup, que foi até um lineup que a gente chegou a discutir no podcast aqui, um episódio, de... quando o Sabonis começou mal a série, foi com o Rodrigo Barbosa, até que ele participou aqui. Eu falei sobre usar um lineup menor, ali meio que quebrar, usa em caso de emergência, né? E ele usou esse lineup, ele usou um pouco diferente do que foi minha proposta, mas ele colocou, era basicamente o Fox, o Malik Monk, o Devin Mitchell ou o Davis, né? E o Keegan Murray e o Trey Lyles. E foi muito bem aquele lineup, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo nem tanto, mas foi bem também. E foi assim, o Kings venceu muito graças a esse lineup. E ele usou por 3 minutos no final do terceiro quarto, se eu não me engano. Hoje, né? Nesse jogo 7. E eu não entendi, porque o Sabonis, meu Deus, acho que a gente chega ao ponto principal. Que a gente tá discutindo isso por causa do Sabonis. Um dos grandes perdedores desses playoffs, eu tava até conversando com um amigo meu, Rodrigo Moisés, sobre isso, entre os principais perdedores dos playoffs, você tá o Mike Budenholzer, né, head coach do Milwaukee Bucks, o Dillon Brooks, né, que a gente vai falar esse foi o grande perdedor. Mas o Sabonis, que série horrível que o Sabonis fez. Assim, é um matchup ruim pra pivô enfrentar o Golden State Warriors, sempre é. Principalmente esses pivôs ofensivos que
daquele que você não pode reduzir os minutos dele dependendo do matchup, porque ele é o cara central no seu ataque, né? Mas assim, eu acho que vai ter muita gente que vai olhar o box score hoje e vai falar, pô, Sabonis teve 22 pontos, 8 rebotes, 7 assistências, jogou bem. Mas ele tava recebendo um tratamento bem Simmons no ataque, né? Ele tava ali na zona ali entre a linha de 3 e o garrafão. Ele tava sendo marcado que nem o Ben Simmons, o Kevon Looney tava debaixo da cesta. Ninguém confiava nele. E ele não conseguiu fazer nada. O Kevon Looney destruiu o Sabonis na série. Aliás, méritos pro Kevon Looney. Depois que ele começou a jogar mais minutos a partir do jogo 3, uma série fantástica. Ele terminou hoje com 21 rebotes. 10 rebotes ofensivos. Ele teve 10... É um triplo-duplo, se você for pensar. Ele fez quantos pontos? Ele fez 10, 12, algo. Deixa eu ver aqui. Não foi 8, não. Não, 11. 8 foi o Draymond. Então, triplo-duplo aí, entre pontos, rebotes ofensivos e defensivos. Cara, ele destruiu o Sabonis. E eu acho que o Sabonis passou vergonha nessa série, porque ele vai ser terceiro time ao NBA, com razão. Ele foi um dos 3 melhores pivôs na temporada. Mas o Warriors humilhou ele. E defensivamente ele não conseguia fazer nada. O Warriors explorou ele a série inteira. Quando precisava, o Draymond colocava ele no bolso. Tanto que o Warriors não precisou colocar o Draymond no Sabonis o tempo todo, né? Porque era o matchup que a gente pensava, né? A gente vai colocar o Draymond no Sabonis. O Draymond vai muito bem contra os pivôs maiores que ele e tal. Não precisou. E vergonhoso. Acho que nunca tem um culpado quando você é eliminado numa série. Mas o número 1, eu acho que uma folga pro número 2 é o Sabonis, que fez uma série muito ruim. Eu acho justo. Assim, é que falar culpar é meio foda, né? Mas assim, pela temporada regular que o Sabonis fez, o desempenho nos playoffs dele foi horrível. Ele era esperado, assim, durante grande parte da temporada discutiram quem foi melhor, Sabonis ou Fox, quem era o nome do Kings. E o Sabonis ele foi mal em toda a série dos playoffs, assim, ele deve ter tido uma partida que foi boa, em todas as outras ele foi ruim no ataque e explorado na defesa em determinados momentos. Ele cometeu muito turnover. Antes do jogo de hoje, ele tinha média de 4,2 turnovers e 4,3 assistências. Ou seja, ele basicamente dava uma assistência a cada turnover. Então, no fim, pouco importa, sabe? E fora o que eu já falei de ser explorado defensivamente ali. É o que você falou, o box score dele não é ruim. Não é ruim. Mas se você vê o jogo, você fala, putz, situação complicada para um cara que é considerado a estrela do time. E eu concordo com você, assim, eu acho que às vezes colocar o Trey Lyles nem foi tão bom assim. Porque assim, o Trey Lyles ele teve 2 bons jogos em Sacramento e depois ele deu uma leve queda de desempenho. Eu acho que talvez teria compensado mais fazer mais lineups assim com o Keegan Murray ali, talvez Keegan Murray, Harrison Barnes ali no frontcourt e Davion Mitchell, Fox e Hurst. Mas essas lineups assim, com o Sabonis, nenhuma deu certo e ele foi uma negação dos playoffs. Muito triste, porque acho que ele vai ter que ser renovado daqui a um tempo. Acho que ele tá no último ano de contrato dele, se eu não me engano. Agora e assim, ele era esperado que ele fosse receber um salário. Ele vai receber. Ele vai receber muito dinheiro, mas isso pode fazer com que ele receba um pouquinho menos, né? O problema é que ele vai ser elegível pro Supermax. Sim. E eu falei meio que sem pensar. Porque quem tá assistindo no YouTube tá vendo que eu tô incomodado com o meu cabelo aqui. Eu preciso cortar urgentemente. Por causa do barulho aqui do fone também que eu mexi. Só pra explicar pro pessoal. Quando você falou, eu falei assim, não, ele vai renovar e tudo bem, né? Mas aí agora eu paro pra pensar. O Sabonis não... Ele é um jogador de Supermax. Ele é um jogador de Max, com certeza. Sim. Mas agora ele sendo ao NBA, ele pode assinar um Supermax, né? Mesmo ele estando num time novo. Sim. Você dá um Supermax no Sabonis, você vai pagar 55, 60 milhões de dólares dele por temporada? Eu não dou um Supermax pra nenhum pivô que não seja Joel Embiid ou Nikola Jokic. Não dou esse Supermax. A gente tá vendo como o contrato Supermax, ele envelhece mal muitas vezes. Maioria das vezes. A maioria ele envelhece muito mal. Então, assim, esse contrato daqui a uns anos para Sacramento, que é um mercado pequeno, vai ser, assim, muito ruim. Pode ser muito ruim, ainda mais com as novas regras aí do salary cap, que podem acabar dificultando as coisas. Assim, o Sabonis receber 35 milhões, tá, ok.
mas ele receber 40 e poucos, poder receber 50 milhões no último ano de contrato, igual o Rudy Gobert vai daqui a uns anos, eu só penso na tragédia que isso vai ser pro Sacramento Kings a longo prazo, sabe? E ele vai, quando ele for renovar, ele vai ter 28 anos. Então, assim, você pensa, pô, o Supermax tem 5 anos. Será que o Sabonis aos 31 anos vai estar do mesmo jeito que ele tá hoje? Ele depende muito do físico, né? Exatamente. Considerando que o pivô sempre cai o nível ali aos 30, eu acredito que não. E ele é um cara que não tem bola de 3, é um cara que não tem defesa. Então fica muito complicado. Ele reforça esse ponto que você fez, né? Que é falou do Supermax. Você só paga pro Nikola Jokic e pro Joel Embiid, né? E a gente vê nos playoffs, basicamente, ou você tem o Nikola Jokic e o Joel Embiid, ou você tem um lineup, você tem um pivô muito móvel, como tipo um Ben Adebayo. Sim. Ou então esses caras estão sofrendo e tem matchup que você precisa botar ele pra jogar 20 minutos. E o Sabonis, ele não tá no nível do cara que você, qualquer matchup, você coloca ele e o outro time que tem que se preocupar. Porque porque o Mike Brown morreu abraçado com ele. Se a decisão dele fosse seguir o que deu certo no jogo 6, o Sabonis tinha jogado 25 minutos nesse jogo 7, né? E, infelizmente, pro Sacramento Kings, o Mike Brown tomou a decisão errada. Só pra gente encerrar, Kevin Huerter melhorou nos últimos 2 jogos. Até hoje, no último jogo ele jogou um pouco melhor no segundo tempo. Hoje ele teve um momento aqui, parecia que ia engrenar, começou bem, mas também caiu, com 7 pontos. O Malik Monk... O Fox foi mal hoje também. O Fox foi muito mal. A defesa do Warriors encaixou, né? O Warriors, eles conseguiram encontrar um encaixe. O Gary Payton acabou jogando poucos minutos porque teve problema com falta, né? Ele jogou 16 minutos, mas teve um momento ali que ele tava, parecia que tava pegando fogo jogando na defesa, né? Tava pra todo lado, mas enfim. Deflection atrás de deflection. Uma derrota dolorosa pro Sacramento Kings. Warriors avançam, vão enfrentar Los Angeles Lakers. A NBA agradece aos deuses que a gente vai ter Lakers e Warriors. Dependendo do matchup na final da NBA, é capaz dessa série ter uma audiência maior do que as finais da NBA. Acho que se for Celtics e Lakers, talvez a final da NBA ultrapasse. Mas é a única. Porque... Assim, eu acho que um Suns e Lakers pode chegar perto. Não tem como ser Suns e Lakers na final da NBA. Né? Não, mas na próxima etapa, eu tô falando assim. Não, mas o Warriors é muito grande hoje. A torcida é muito forte ao redor do mundo. E a gente vai ter essa série. A gente vai ver mais uma vez Stephen Curry contra LeBron James nos playoffs, que eu acho que é muito legal. Não tem 2 grandes, os 2 melhores jogadores do século, na minha opinião. Acho que eles dois, Tim Duncan e Kobe, eu acho que seriam os 4 melhores jogadores do século XXI. Eles já se enfrentaram 4 séries de playoffs, 4 finais da NBA, todas Warriors e Cleveland Cavaliers. Warriors venceram 3, o Cavaliers venceu 1, 15 jogos vencidos pelo time do Curry, 7 jogos vencidos pelo time do LeBron. Os Lakers atropelaram o Memphis Grizzlies no jogo 6, né, que o Dillon Brooks falou que só respeita quando alguém faz 40 pontos nele, e os Lakers venceram por 40 pontos. O LeBron terminou o assassinato com aquele post no Instagram, que eu acho que foi um dos melhores posts de Instagram que eu já vi na vida, né? Que ele bota a foto e bota a legenda: se você me vê na floresta lutando contra um urso, ajude o urso, né? Que é uma letra de um rap, música do né? Jay-Z, se eu não me engano. De um rap, acho que é um cara menos famoso que esse. Não é o Jay-Z, não. Eu tinha lido alguém falando que talvez tenha sido o post dele no Twitter, que ele fez um também que ninguém entendeu. Essa daí foi do Twitter. Mas essa aí é um freestyle de um rapper ali, que é If you ever see me on the forest... Não sei exatamente as palavras, né? If you ever see me on the forest fighting a grizzly bear, help the bear. Grizzly bear é o Memphis Grizzlies, né? Que é um tipo de urso. E ele falou Grizzly Bear, né? Que é Memphis Grizzlies. Eviscerou completamente, enterrou o Dillon Brooks, deu um tiro na cara pra estragar o enterro. Mas agora a gente vai ter o Warriors contra Los Angeles Lakers, Buras, e é uma série que, ao contrário do Sabonis, o Anthony Davis tem lugar em quadra. Ele não vai ser o Sabonis, ele é o Big que eu falei lá, que você mantém em quadra e o outro time tem que se adaptar.
vai ser um matchup bem mais difícil pro Warriors, porque o Looney e o Draymond levam uma desvantagem física em relação ao Davis considerável. Assim como o Lakers não tinha ninguém pra marcar o Ja Morant, eles não têm ninguém pra botar na frente do Curry. O LeBron vai precisar jogar melhor, porque ele não fez uma boa série contra o Memphis Grizzlies, por mais que ele saiu por cima e ele provou o Dillon Brooks errado, tudo, ele não fez uma boa série, e mesmo se ele fizer uma boa série, o Warriors tem peças pra colocar nele. Tem principalmente o Wiggins, que o Wiggins ainda tem uma rusga pessoal com o LeBron, né? Porque o LeBron volta pra Cleveland, no ano que o Andrew Wiggins foi a primeira escolha geral do draft pelo Cleveland Cavaliers. Primeira coisa que o Cavaliers faz, troca o Andrew Wiggins pelo Kevin Love, né? Então tem essa questão pessoal, mas o Wiggins pode fazer um trabalho muito bom contra o LeBron. E, enfim, é uma série fantástica. Eu parar tudo da minha vida. Eu já tô parando tudo da minha vida pra ver esses jogos mesmo, mas é aquilo que você tem que sentar e não importa a hora que comece, você tem que assistir todos os jogos. E acho que vai ser uma série longa. Eu aposto que é em 7 jogos essa. É o auge do basquete, né? Curry e LeBron é o auge do basquete. É o que todo mundo sempre espera ver. Acho que as pessoas estavam com saudades. A gente teve um gostinho de basquete de playoffs entre LeBron e Curry, acho que em 2021, no play-in. Mas agora a história é outra, né? Agora a história é outra e aquele jogo já foi absurdo. Esse, então, assim, uma série de 7 jogos tem tudo pra ser ainda mais. Eu aposto em Warriors em 7, já deixo aqui minha aposta. Acho que o Lakers tem um elenco mais profundo, sim. Tem mais peças, mas as peças não necessariamente estão jogando bem. A gente vê o Malik Beasley bem abaixo. D'Angelo Russell não fez uma boa série no primeiro Nem rodada. O Dennis Schroeder, né? Nem o Dennis Schroeder. Assim, o D-Low saiu em alta porque ele fez um jogo bom, mas o resto da série dele foi ruim. O LeBron fez uma série mediana. Mediana. Para os padrões dele, eu diria até ruim. Porque ele forçou bola de 3 a todo momento. Ele teve quase 7 tentativas por jogo com nem 20% de aproveitamento. Enquanto isso, ele estava pontuando muito bem na meia distância e ele continuava insistindo em arremessar de longe, sabe? Então, assim, teve momentos em que faltou ali, acho que pensar melhor o jogo, que é algo que o LeBron sempre fez muito bem. Grande nome foi o Anthony Davis, protetor de área espetacular, aí teve quase 5 tocos pro jogo. E, assim, o matchup interessante vai ser esse, justamente contra o Looney, porque o Looney vai chegar bem alta nessa série, a gente sabe que o Davis é um jogador muito melhor, mas o Davis tem as questões de saúde. Então, assim, quanto tempo ele vai conseguir jogar numa partida decisiva, por exemplo? Você vai forçar ele a jogar, por exemplo, 45 minutos? Eu tenho minhas dúvidas. Mas a vantagem do Lakers às vezes você pode colocar um Jared Vanderbilt, que também entrega ali bem. Ele entrega, assim, ele entrega o que o Luna entrega, bastante rebote, defesa. Então, assim, eu acho que é uma série com encaixes muito divertidos, assim. E eu acho que o que vai fazer muita diferença é a questão do técnico. O Steve Kerr é um técnico zilhões, talvez, de vezes melhor do que o Darvin Ham, que, é um técnico muito limitado, não sabe fazer ajustes ao longo das partidas. Enfim, Ele tem que entregar a prancheta pro LeBron, né? Basicamente isso. E um Frank Vogel faria diferença nessa série, por incrível que pareça. Então, assim, eu achava o Vogel melhor nessa questão de, às vezes, fazer mudanças específicas. Que é algo que o Ham ainda não tem por justamente estar no primeiro ano. Exatamente. Ele pode chegar lá ainda, né? Mas ele é um treinador jovem. Esse ponto que você falou dos encaixes é uma série que não tem encaixes óbvios, né? São dois times bem diferentes, né? E você falou sobre o Vanderbilt, e eu acho que pode ser um problema pro Lakers, é que não tem um cara óbvio pra eles botarem o Vanderbilt. Porque o Vanderbilt, idealmente, ele pode marcar caras menores, mas idealmente você vai colocar ele em times que tem um small forward forte, que tem um power forward forte. Ele não tem condições de correr atrás do Curry. Porque, por mais que... Assim, quando trocar e ele ficar na frente do Curry, ele vai fazer um bom trabalho. Mas ele não tem mobilidade pelo tamanho dele pra correr atrás do Curry no perímetro e pulando lá 2, 3 screens, e ele não vai conseguir. O próprio Davis não consegue isso direito. Né? Exatamente. O Davis foi o melhor jogador defensivo dos playoffs até agora, né? A série que ele fez contra o Grizzlies foi absurda, né? E o Warriors, ele ataca melhor a cesta, o Curry ataca melhor a cesta, e o Anthony Davis vai ser importante nisso, né? Mas eu quero ver também se do outro lado
o Lakers vai conseguir punir o Warriors com o tamanho. Colocar ali o LeBron trabalhando perto da cesta, o Anthony Davis, o Hachimura, o Vanderbilt, botar esses caras grandes e punir o Warriors, porque eles têm um lineup menor, né? E o Klay Thompson vai conseguir ficar na frente do Austin Reeves. Vai ser, eu acho que o matchup vai acontecer muito, né? O Jordan Poole vai conseguir vir do banco e fazer alguma coisa. Eu acho que é uma série bem aberta. Eu tô com você, eu vou de Warriors de 7, mas uma série que promete muito. E eu acho que assim, uma coisa que a gente vai ver muito é que o LeBron vai ter que ser, muitas vezes, na minha opinião, o defensor primário do Curry. E não, eu não consigo ver isso. Você não acha? O LeBron no Curry? Eu acho. Porque eu não acho que o Anthony Davis vai sair tanto pro perímetro. Eu acho que fora da bola. Acho que se isso acontecer é um péssimo pro Lakers, né? Porque eles vão buscar essa troca. Eles vão buscar essa troca o tempo todo. Mas assim, eu acho que eles vão começar. O marcador de backcourt que eu vejo melhor do Lakers, assim, jogador de backcourt, é o Austin Reeves. Defensivamente, do backcourt do Lakers, se você for analisar. D'Lo, Schroeder, aí você tem Malik Beasley. Eles não são tão caras que... O Reeves, ele nem é um defensor exatamente excelente, mas ele é um cara que consegue acompanhar bem as rotações, e isso faz muita diferença. E aí entra pra mim a questão, o Davis vai marcar quem? Porque o Davis, ele é um cara que, quando a pessoa invade o garrafão, aí ele faz a festa. Que é o caso do Grizzlies, que não tinha bola de 3. O Warriors tem essa bola de 3. E eu acho que essa vai ser uma dificuldade, talvez. Óbvio que o Davis vai ser um colosso na defesa. Mas acho que ele não vai se destacar tanto. Provavelmente o Lakers, eles vão dobrar no Curry toda vez que ele pegar na bola, né? Sim. E aí vai ser o Reeves e o D'Angelo Russell correndo atrás dele fora da bola, né? E é um matchup muito difícil pro Lakers, né? Mais difícil ainda. Justamente porque não tem nada óbvio. Assim, é o que você falou. O Vanderbilt vai ficar em quem? Tipo, não tem a necessidade de um defensor como o Vanderbilt ficar no Draymond Green, por exemplo. E é o que talvez tenha que acontecer em algum momento. Provavelmente eles devem fazer algo tipo... O Vanderbilt deve ficar no Looney. Sim. E eles vão deixar o outro... Se você for pensar. E vão deixar o Anthony Davis no Draymond, porque eles sabem que no Draymond toda hora ele vai sair pra ajuda, o Anthony Davis. Né? Você não precisa respeitar o Draymond como arremessador, né? E ele vai ficar meio como aquele free safety ali, né? No fundo ali, vindo na defesa. É uma série muito, muito legal e tem tudo pra ser espetacular. Vamos falar dos outros jogos também, né? Que acabou que a gente vai falar 70% desse jogo e dessa série, porque é LeBron contra Curry, né, gente? Não tem o que falar, né? Tivemos um jogo nesse domingo também, antes do jogo 7, Miami Heat contra New York Knicks. O Miami Heat com Jimmy Butler num pé só venceu por 108-101 em Nova York. Os Knicks terminaram muito mal a partida, fizeram um primeiro tempo muito bom. No segundo tempo, o Heat fez ajustes claros e o principal, eu achei, Jimmy Butler, maior parte do tempo marcando o Jalen Brunson, e o Jalen Brunson basicamente sumiu no jogo. O Joe Robinson fez mais uma grande partida no primeiro tempo, no segundo tempo ele não apareceu tanto. Kevin Love foi muito bem, né? Impressionante, né? Ele acabou jogando... O Lowry também tá crescendo nesses playoffs. O Lowry veio muito bem do banco. O Kevin Love, ele terminou com 16 minutos, me surpreende. Eu acho que o impacto dele foi bem maior do que esse, né? Ele jogou muito no terceiro quarto ali. E assim, a grande questão agora é seguir em frente como é que vai estar esse tornozelo do Jimmy Butler, né? Porque tudo bem que eu vi um número, até te mandei esse número, né? 12 posses de bola que o Jimmy Butler jogou machucado, os Knicks não chamaram nenhum screen pra fazer o Jimmy Butler marcar, né? Eles não... Era óbvio, qualquer time faria. Eles não exploraram o Jimmy Butler machucado. Mas ainda assim, sem o Jimmy Butler, acaba o Miami Heat, né? Sem o Jimmy Butler, esse time do Miami Heat é um time ali pra brigar pela, sei lá, uma das 5 melhores odds na loteria, né? Sem o Jimmy Butler... Ainda mais sem Tyler Herro. Exatamente. Mas eu achei que os Knicks foram muito mal no segundo tempo. E... não sei qual que é o ajuste, além de torcer pro Julius Randle voltar melhor. Não que o Obi Toppin tenha sido, assim, uma partida ruim dele, né? Muito pelo contrário, ele foi bem. Mas eu achei que os Knicks caíram muito na segunda etapa. Eu acho que a volta do Randle é importante porque ela obriga, talvez, o Adebayo
a sair mais, se movimentar mais, etc. Isso às vezes pode gerar uma certa forma de dificuldade, porque assim, o Randle é um cara que arremessa do perímetro, é um cara que ajuda ali como playmaker. Enfim, é um jogador bem mais completo do que o Obi Toppin. Apesar dele não estar fazendo uns playoffs muito bons, assim, a gente sabe, o Randle sofreu muito, acho que foi no último jogo que ele até... No último jogo da série contra o Cavs, no último ou penúltimo, que ele, tipo, nem fechou o jogo, assim, sabe? O penúltimo ele não Mas... fechou e o último ele voltou a torcer o tornozelo, se eu não me engano. E assim, o Brunson fez um jogo, acho que atípico pro que a gente espera dele, né, recentemente. Acho que ele tava chutando 0 de 6 uma hora. 0 de 7. Eu não lembro como... Isso, ele terminou 0 de 7. Então, assim, não foi uma partida boa dele. E mesmo assim, o Knicks terminou, querendo ou não, perto do placar, o que eu acho isso um bom sinal. Porque se o seu principal, talvez, seu principal jogador tá fora, que é o Randle, e seu segundo principal jogador, que é o Brunson, não fez um grande jogo, e você ainda perdeu só por 7 pontos, quer dizer que as coisas não estão tão ruins. Uma coisa ruim é que foi um jogo em casa e você sempre perdeu o mando, não é legal. Mas eu acho que assim, o Knicks ainda tem boas chances, eu acho que vai ser uma série muito grande. E essas lesões aí, elas têm total influência. Porque não é lesão de um cara no fundo de banco de reservas, é dos principais nomes. Então assim, se o Butler voltar e não jogar, se ele perder determinado número de jogos, pô, já afeta muito aí. Eu acho que se o Butler não joga, se o Butler e o Randle não jogam, vantagem pra mim é do Knicks, por exemplo. Mas se o Butler volta e tá baleado, também aí pode ser algo complicado. Mas hoje eu colocaria que o Heat passa em 7 jogos também, porque eu acho que é uma série com potencial. Foi o meu palpite também, mas assim, pra mim é bem simples. Se o Jimmy Butler jogar, eu acho que o Miami Heat vence. Se o Jimmy Butler não tiver 100%, eu acho que o Knicks ainda pode virar essa série. O Josh Hart, ele começou bem o jogo na defesa do Jimmy Butler, mas depois no resto do jogo não foi bem. E ofensivamente ele também não foi, né? Foi um jogo que a gente não justifica, porque a gente sabe que o Josh Hart foi um jogador muito subestimado, né, nos últimos anos. Sim. Mas 0 de 4 da linha de 3, né? Que é algo que o arremesso dele oscila mesmo. Tem semanas ali que ele arremessa muito bem, tem semanas que ele não consegue acertar nada, né? E o RJ Barrett foi muito mal no final da partida, né? Sem os erros dele, de repente o Knicks poderia ter vencido esse jogo, né? Ele que melhorou conforme a série foi avançando, né, contra o Cavaliers. Ele começou mal, ele jogou bem no primeiro tempo, porque ele que deu entrevista ali no intervalo, né, do jogo, né? E a equipe precisa muito do RJ Barrett, precisa muito do Jalen Brunson. E se o Jimmy Butler não estiver bem fisicamente, eu acho que o Miami Heat não tem nem de onde tirar ponto pra vencer o jogo. Sim. Porque é basicamente um elenco de veteranaços ali, Lowry, Love, e aí tem um Bam Adebayo que é limitado ofensivamente, a gente sabe que ele tem ali um Duncan Robinson, tipo, que fez até uma primeira rodada boa, mas você não pode esperar muita coisa dele. Você não tem mais o Oladipo, que você acaba perdendo profundidade. Então assim, se você perde o Butler também, pra mim fica muito difícil. E mesmo com ele lesionado, eu acho que já fica difícil a situação. Porque ele precisa ter essa... Ele é um cara que parte do ele que faz joga 40 minutos. Exatamente. E tipo, se ele tá lesionado, você não vai arriscar jogar 40 minutos com um cara super veterano como ele. E aí a tendência é ele se poupar um pouco na defesa, né? E aí... Você precisa dele. O trabalho que ele fez contra o Brunson foi fantástico. Ele é o melhor defensor de perímetro, né? Do Miami Heat, né? Do Heat. Então eu concordo, eu acho que... Cara, vai depender da saúde do Jimmy Butler, né? Essa é uma série difícil de prever. Phoenix... E do Randle também, né? Querendo ou não. Porque assim, eu acho que o Knicks tem chance de classificação contra o Heat, mesmo que o Butler estiver saudável. Eu não acho que o Knicks é tão inferior assim. Não, nem um pouco. Eu acho que eles podem passar mesmo sem o Julius Randle. Mas... enfim. A gente vai acompanhando os próximos... O Butler é outra história. Tem jeito. A gente vai acompanhando nos próximos dias a saúde aí do Jimmy Butler. Phoenix Suns e Denver Nuggets, Buras, anotaram... Aliás, primeiro, uma coisa que é um parêntesezinho, né, mas eu citei no Twitter. Os comentaristas dos Estados Unidos, eles agem como se os Nuggets jogassem em Potosí, jogassem em La Paz, por conta da altitude, né? Porque a altitude de Denver são 1.600 metros. Tem isso? Tem.
Os comentaristas ficam falando isso. E eles nossa, falam, não, vai ser difícil jogar. Eu falo isso de vez em quando, acabo falando no automático, mas assim, não, porque a altitude de Denver é difícil e tal, não sei o quê. 1.600 metros não é quase nada, gente. 1.600 metros... Imagina um jogador da NBA jogando Libertadores, meu. Porque tu, por exemplo, quando o time brasileiro vai jogar em Quito, se eu não me engano, Quito são 2.000 metros. E quando o time brasileiro joga em Quito, a gente fala, não é tão alto assim, não é tão ruim, né? E os caras falam, sim, não, altitude, isso aqui, parece que é o Potosí Nuggets. Não é o Potosí Nuggets. Dito isso, só pra eu tirar isso do meu... Eu já tuitei, então já tinha tirado do meu coração. O Denver Nuggets acabou com o Phoenix Suns. E tudo aquilo que a gente falou mal do Phoenix Suns na primeira rodada se comprovou no jogo 1. Não tinha nenhum conectivo entre os times. Eram os caras ali, tipo, se conheceram ali antes da pelada ali no final de semana. Os galácticos, né? E aí você tá pra jogar. Vambora. É tipo a seleção brasileira de 2006, a Copa do Mundo, que o pessoal... O quadrado mágico. Você não deve lembrar, mas que o pessoal retroativamente decidiu que foi uma boa seleção, que ela não foi uma boa seleção. Assim, eu descobri ela, né, o quão superestimada ela é por conta do Twitter, né? Porque toda semana postam nela. Não, isso que era time, não sei o que e tal. Enfim, a quantidade de arremessos que o Denver Nuggets teve a mais que o Phoenix Suns foi um negócio estarrecedor. Tô vendo aqui os números. Não é? Também, sobretudo. Foi a grande diferença pro perímetro. 101 arremessos do Denver Nuggets contra 84 do Phoenix Suns. Isso é um absurdo. Foram 7 turnovers do Kevin Durant, 19 no total ali do Phoenix Suns, contra 9 16 do Phoenix Suns, contra 9 do Denver Nuggets. O Denver Nuggets, o DeAndre Ayton estava fazendo distanciamento social, não estava querendo encostar no Aaron Gordon, do Nikola Jokic, e o Denver Nuggets jogou como um time. Se o Phoenix Suns, parece que os caras se encontraram outro dia, o Denver Nuggets joga como um time que tá há 3, 4 anos juntos, que é o caso deles. É um fato. É um fato. Assim, jogo 1, calma, a gente já aprendeu que jogo 1 não é o que vai ser o resto da série, mas a diferença de entrosamento e de qualidade tática do Denver Nuggets em relação ao Phoenix Suns foi estarrecedora, mesmo considerando todos os fatores da novidade que é o Kevin Durant no Phoenix Suns. Sim. Cara, eu acho que tem muitas coisas, assim. Primeiro que o Suns chutou 51% nos arremessos, assim. E você pensa, é impossível uma equipe perder com aproveitamento bom, porque foi melhor do que o do Denver Nuggets, que chutou 47 só. Mas do perímetro, assim, se eu não me engano, o Booker e o Durant, eles tentaram, somados 4 bolas, um negócio assim. Fizeram uma. 4, então, isso mesmo. Então, assim, isso é bizarro. Porque você precisa que os dois tentem somados umas 10, 12 bolas do perímetro. O Phoenix Suns arremessa muito pouco de 3. Isso é um problema do time. É difícil você vencer na NBA hoje em dia. Ainda mais, claro, o Denver Nuggets não vai ter esse desempenho. O Jamal Murray não vai ter esse desempenho todo jogo, né? Ele é capaz, mas ele é capaz. Mas ele não vai acertar 60% das bolas de 3 todo jogo. Mas assim, o Suns arremessa muito pouco de 3. E tem grandes arremessadores. E uma questão que eu também acho importante: qual que é o ponto fraco desse time do Denver Nuggets? Defesa de garrafão. O que o Phoenix Suns faz pouco? Fez até um pouco mais no segundo tempo. Atacar a cesta. É um time que para muito no mid-range, a gente elogia e tal. Só que se você parar no mid-range toda hora, você não vai explorar o ponto fraco do Denver Nuggets, que é a defesa de aro. E cai da mão do que o Denver Nuggets quer. Quanto mais vezes o Chris Paul, o Devin Booker, o Kevin Durant, o próprio DeAndre Ayton parar ali sem chegar na cesta pra tentar uma bandeja, o Denver Nuggets tá respirando aliviado. Sim, sem dúvida. E assim, eu acho que isso vai muito do Monty Williams também, que eu amo como técnico, mas tá se provando às vezes bem limitado, querendo ou não. Não tá fazendo bom playoffs. Não tá fazendo boa série de playoffs, não tá fazendo ajustes também, que é algo que nos playoffs é fundamental. E, cara, ontem o Jokic ele nem fez uma partida espetacular ofensivamente, sabe? Ele chutou 9 de 21 pro Jokic, que, ele ficou
4 meses chutando acima de 50% do field goal, chutou 43% ontem, então assim, foi uma partida típica talvez dele nessa questão de pontuação, apesar de ele ter ido muito bem nos rebotes. Mas, cara, eu continuo acreditando nesse Suns, por incrível que pareça, porque eu acho que eles têm o melhor jogador da série, apesar do Jokic ser espetacular, eu ainda acho o Kevin Durant overall aí o melhor jogador para decidir partidas, enfim. Mas, cara, o banco do Phoenix não tá contribuindo legal. Não que o do Nuggets seja espetacular, mas você tem ali, o Bruce Brown tá saindo muito bem. O Christian Brown, que é um rookie, defensivamente saiu muito bem. O Jeff Green sempre traz uma energia ali. Então, assim, tem umas peças que botam ali, às vezes, um foguinho no jogo. Quando, o Phoenix Suns tem, sei lá, Torrey Craig, o Terrence Ross, acho que ele nem jogou. O TJ Warren também nem jogou. Então, assim, o Landry Shamet, que, foi, sei lá, quem que foi? O Jamal Murray humilhou ele ontem. Tipo assim, um negócio bizarro. Então, é muito... tem essa disparidade aí, né, de elenco, talvez. Mas eu continuo apostando no Suns porque, cara, o Kevin Durant é o Kevin Durant. Ontem ele fez um jogo bom, apesar de tudo, né? Tipo, pontuando, ele foi bem, ele foi consistente. Mas foi muito mal nessa questão ali dos turnovers. Mas acho que ele não volta a repetir um jogo, assim, nessa questão de desperdiçar tanto a bola novamente. E eu acho que com tudo que vem sendo falado aí dessa questão das bolas de 3, eu acho que ele e o Booker vão acabar arremessando mais, porque é o único caminho, cara. É o único caminho. Não dá pra você tentar 14 bolas do perímetro a menos e ter um aproveitamento tão mais baixo assim. Não foi um grande jogo do Devin Booker, né? Não dá pro Damian Lee chutar 4 bolas do perímetro em 12 minutos e Kevin Durant e Booker somados chutarem 4 bolas. Assim, o Devin Booker ele terminou com 27 pontos, né? E 10 de 19 de quadra, né? Que é bom, mas assim, ele jogou melhor do que isso já nesses playoffs, né? Eu acho que ele é o cara que hoje é o cara que você confia que vai desacelerar o Jamal Murray, né? Que nos momentos... Você não vai botar ele o jogo todo, até porque você vai botar essa carga de trabalho dele em minutos, não vai querer que ele faça isso dos dois lados da quadra, né? Mas nos momentos importantes, você precisar desacelerar o Jamal Murray, tem que ser o Devin Booker. Porque a evolução que ele teve defensivamente é um negócio de outro mundo. Como ele tá defendendo, como ele defendeu no jogo, na série contra o Clippers. Mas assim, é uma série que eu acho que ainda vai ser longa. Meu palpite antes dos playoffs, antes da temporada, era que a gente teria Milwaukee Bucks e Denver Nuggets na final da NBA, né? O Giannis... Coitado dos Nuggets. Também agora. Os Bucks... A zica foi bem. Mas eu acho que o Denver Nuggets vence o Oeste. O Oeste os playoffs são totalmente abertos, né? Mas eu acho que ainda vou de Denver Nuggets. Mas vai ser uma série longa. Eu não quero falar muito sobre essa última série, porque o preview depende exclusivamente do joelho do Joel Embiid, né? 76ers e Celtics. Mas só pra constar aqui, Embiid é listado como duvidoso pro jogo 1, ou seja, significa que ele tem 25% de chance de jogar, 75% de chance de não jogar. Com o Embiid 100% saudável, já seria uma grande... uma montanha pro 76ers escalar, mesmo com o Celtics vindo de uma série muito ruim contra o Atlanta Hawks. E se o Embiid não tiver 100%, eu não vejo nenhuma chance do Philadelphia 76ers. Não vejo, simplesmente não vejo. Posso estar errado, eu achei que o Hawks também não tinha nenhuma chance contra o Boston Celtics. Mas se o Embiid não tiver 110% recuperado, o que tudo indica que ele não vai estar, eu acho que das 4 séries é a que eu apostaria que vai terminar mais rápido. Segundo ano seguido, né, que ele acaba se lesionando nos playoffs. Ano passado ele também se lesionou, se não me engano, acho que foi na série contra o Raptors, né? E acabou voltando ali meio mais ou menos. E, cara, eu não vejo mundo pro... Óbvio, isso aqui é uma frase que vai zicar, mas eu não vejo mundo em que o Sixers consegue se classificar. Nem com um Embiid bem. Porque, assim, eu não confio no Harden. Não foi digno disso. Tyrese Maxey e Tobias Harris fizeram uma primeira série excelente. Ok, foram muito bem. Mas eu duvido que o Tobias Harris continue com o aproveitamento que ele teve na primeira rodada, por exemplo. Eu acho isso muito difícil. E assim, beleza, o Sixers enfrentou um Nets que era bem mais fraco, mas teve jogos ali que foram bem apertados, apesar de tudo. Se a gente for ver, foi uma varrida, mas não foi aquela varrida que tipo, o time ganhou por 30 pontos cada jogo, sabe? Foi um negócio bem apertado. Harden fez um primeiro jogo bom, depois caiu, teve depois
outros momentos bons, mas assim, é um jogador muito instável. E assim, com o Embiid saudável, imagina que você tem o Horford e o Robert Williams que podem marcar ele. Pô, são dois caras ali que podem dificultar muito a vida dele. Você ainda tem outros caras que podem eventualmente ajudar, o Jason Tatum pode ali fazer, às vezes, ajudar no trabalho dobrando. Enfim, você tem peças ali para marcar o Joel Embiid, que é o principal nome do Philadelphia 76ers. E se você reduz ele, se ele não consegue pontuar, você vai ficar dependendo do Tyrese Maxey, que é um cara muito jovem ainda, e do Tobias Harris, e do Harden, que é um cara instável. Então, assim, com o Embiid, é impossível, eu acho, que ele voltar saudável, infelizmente. Tipo, 100% a gente não vai ver ele. Com o Embiid, sei lá, 70%, eu aposto que o Celtics passa em 6 jogos. Sem o Embiid 70%, eu acho que ali com o Embiid super baleado, acho que acaba 5 jogos. Porque, beleza, o Celtics ele não fez uma primeira série boa, não fez mesmo. Mas você tem o Trae Young, que, querendo ou não, é um cara que, pô, ele tem uma personalidade que ele pode botar nas costas e carregar. Eu não vejo o Harden fazendo isso, mas acho impossível ele fazer isso. E acho que isso pode ser um fator determinante. Meu palpite aqui é Celtics em 5 jogos. Eu acho que pelo menos um jogo o 76ers tira do Celtics. Eu vou ficar em Celtics em 6, mas assim, é isso. Sigam o Vitor Buratini no @buras1313. Buras, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima. Muito obrigado, Gabs. Muito obrigado aos ouvintes. Tamo junto. Abração. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes volta na quarta-feira com o episódio sobre a NBA, terça-feira com o episódio exclusivo para apoiadores sobre a NFL. Me acompanhe aí no Twitter, no Instagram, no TikTok, como vocês estão acostumados. Então, até lá. Até a próxima. Tchau!